do cenáculo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, sai, prega a palavra, e diz a Bíblia que cerca de quase 3.000 almas se renderam a Jesus naquele dia. Portanto, a igreja agora já não tinha mais 500 irmãos, mas aí nós contabilizamos que tinha agora cerca de 3.500 irmãos. Logo após, em Atos capítulo de número 4, nós encontramos ali um milagre ocorrido no templo, na porta chamada Formosa. Pedro e João vão orar no templo, e quando vão orar, encontram um homem paralítico que tinha cerca de quase 40 anos, e ali acontece o primeiro milagre. Este homem anda, e depois que esse homem passa a andar, a Bíblia nos diz que Pedro resolve pregar a palavra. E mais uma vez, quando Pedro e João pregam a palavra, diz-nos a palavra do Senhor, que cerca de quase 5.000 almas se renderam a Cristo. Portanto, a igreja agora já tinha cerca de quase 8.500 irmãos. Entretanto, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40 a seguir, a Bíblia diz que todos os dias alguém congregava-se com os irmãos e aceitava de bom grado a fé. O que eu quero dizer-lhes aqui esta noite é que a igreja ela teve um crescimento rápido, vertiginoso. A igreja cresceu de forma assustadora. Entretanto, com o crescimento da igreja, começou a haver os problemas. Os problemas começaram a ficar muito mais visíveis. Quando a gente lê em Atos capítulo 2, nós encontramos ali o que chama no grego de koinonia. A comunhão dos irmãos era intensa, de tal maneira que diz a Bíblia que eles não diziam que o que era seu era unicamente, exclusivamente seu, eles dividiam tudo entre si. Enquanto a igreja era pequena, dava para fazer isso, mas com o crescimento da igreja, os problemas na área social começaram a acontecer. Os problemas começaram a ficar muito mais visíveis, como eu disse aqui esta noite. E com isso, então, apareceram logo as crises dentro da igreja. E é aqui que nós começamos a entender o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Os problemas trouxeram, em primeiro lugar, um descontentamento social. E este descontentamento foi por causa das viúvas que começaram a passar necessidade. Quando você lê em Salmo 68, verso 5, salvo engano, lá está dito na palavra de Deus que o nosso Senhor, Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. E as viúvas helenitas estavam passando necessidade, estavam passando fome. Então foi aí que começa a difundir-se o problema dentro da igreja primitiva. Com um descontentamento por causa das viúvas que estavam passando fome, então começou a surgir a murmuração. Os irmãos começaram a murmurar por causa das viúvas que estavam passando necessidade. Com a murmuração, então foi gerado outro problema. É que eles começaram a murmurar por causa dos pastores, por causa do comprometimento dos pastores, anciãos aqui, apóstolos, em buscar a palavra de Deus, em se debruçar na oração. A murmuração era por causa disso. Nós continuamos a entender por que razão surgiu este problema, e daí nós percebemos que, em face dos obreiros, dos presbíteros, dos apóstolos que se dedicavam à oração e o estudo da palavra, ficou também subentendido outra coisa. É que na igreja ali, com um crescimento rápido, ficou bem claro que faltava nela uma organização. Dentro da igreja faltava esta organização. E é por conta disso, então, que os apóstolos fizeram a primeira reunião para a escolha desta função tão nobre dentro da igreja, que é a função de diácono. Os diáconos foram escolhidos, a princípio, para uma função de um serviço na igreja, de uma prestação de serviço incondicional e amoroso à obra do Senhor Jesus Cristo. Em relação a esta crise que estava na igreja, não havia outro meio
a não ser estabelecer homens para que pudesse servir na obra do Senhor Jesus. E é daí então que nós encontramos esta função chamada de diácono. Se você ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós não iremos encontrar aí a princípio esta palavra diácono. No entanto, quando a gente vai na raiz, no cerne, na transliteração da língua grega da palavra diácono, nós vemos aqui algumas coisas que eu quero passar-lhes aos irmãos esta noite. No Novo Testamento, por exemplo, o termo diaconia aparece 34 vezes. E a forma verbal diaconeu, que é servir, aparece 37 vezes. O substantivo diácono aparece 29 vezes. E a palavra diácono vem do vocábulo grego, que significa etimologicamente ajudante ou servidor. Diaconia significa ministério ou diaconato, enquanto que diaconeu significa servir ou ministrar. No entanto, nós temos outra palavra no original grego que é doulos, que tem uma ligação direta também com diácono. Doulos no original grego significa aquele que é servo, aquele que é escravo. E quando a gente vai ver o termo diácono aplicado na Bíblia Sagrada, a princípio, diácono na Bíblia, nós deveríamos usar, por exemplo, para um servo de um rei, já que diácono tem uma ligação direta com servo. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 3, lá você encontra a parábola das bodas, e você vê lá naquela parábola que o rei mandou que o seu servo fosse em busca dos convidados para virem à festa. Diácono ainda tem uma ligação direta com o servo doméstico, aquele que fazia o trabalho doméstico. No Evangelho de João, capítulo de número 12, nós encontramos ali o primeiro milagre estabelecido ou exercido por Jesus Cristo enquanto estava aqui na terra. E lá nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus Cristo então precisando da ajuda de servos para acontecer o primeiro milagre, que foi a água que transformou-se em vinho. O termo diácono ainda era aplicado para as autoridades. Você encontra no Evangelho de Romanos, capítulo de número 13, e o versículo de número 4, quando Paulo fala das autoridades que eles não exercem, não usa a espada em vão, Paulo fala das autoridades como ministros, e isso também tem uma ligação direta à função de diáconos. O termo diácono ainda na Bíblia é aplicado, por exemplo, para alguém que usa a palavra como professor, que ensina a Bíblia Sagrada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo fala daquele que ensina a palavra de Deus como um diácono, como um servo. Ainda falando sobre diácono, o próprio Paulo, ele se apresentava às igrejas como diácono. Se você ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo disse que nós somos despenseiros e ministros de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que tanto ele como Apolo e como Cefas, que era o apóstolo Pedro, eles eram ministros da obra do Senhor. Portanto, tem uma ligação direta com diácono. Eu não sei porquê, mas eu olho hoje a igreja e a gente percebe que existe um interesse maior de muita gente em querer se apresentar a princípio por um título, por uma nomenclatura, e com esse interesse parece que a palavra hoje pastor já não tem tanto peso. Então alguém funda uma igreja e não quer mais ser chamado de pastor, alguém funda uma igreja e quer ser chamado de bispo, o outro funda outra igreja e quer ser chamado de apóstolo, porque parece que ser pastor hoje fica uma coisa muito sem graça, muito obsoleta, muito repetitiva, que já não tem tanto peso. No entanto, quando eu leio as cartas que Paulo escreve às igrejas, Paulo sempre se apresenta dizendo: eu, Paulo, servo do Deus Altíssimo, glória ao nome do Senhor. Existiram outras cartas em que o apóstolo Paulo se apresenta dizendo: eu, Paulo, prisioneiro, oh glória, do Senhor Jesus. Portanto, meu amado irmão, antes do título, nós temos que ser servo daquele que está presente aqui essa noite no meio de nós. O próprio Jesus
Cristo, ele se apresenta como um diácono. A gente poderia usar o termo diácono para o próprio Jesus, e ele se apresenta assim como diácono. Se você vê na Bíblia Sagrada, no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 8, o apóstolo Paulo disse que Jesus, ele era ministro da circuncisão. No Evangelho de Mateus capítulo 20 e o versículo 28, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, e Paulo disse que meu Jesus Cristo, ele terminou aniquilando-se a si mesmo, vindo a esta terra, tomando a forma de servo. Oh glória! Se a gente for analisar o termo diácono aqui, nós diríamos até que os anjos, o termo diácono está aplicado para os anjos. Quando você lê na carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, falando sobre a divindade de Jesus, está dito lá, o escritor aos Hebreus escreve dizendo que os anjos, eles são ministradores de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, eu preciso continuar um pouco. Você poderia me dizer, pastor, mas quais são as qualificações do candidato ao diaconato? Eu sei que você já sabe. No entanto, nós temos aqui esta noite, na carta que Paulo escreve a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, Paulo passa aqui a Timóteo as qualificações. Eu não quero me ater muito aqui, mas ele diz que as qualificações do diácono é que ele tem que ter boa reputação, plenitude do Espírito Santo, sabedoria espiritual, honestidade, não de língua dobre, que é o mesmo que é fingido, que fala mal do próximo, que blasfema. Paulo ainda diz que o diácono, ele tem que abster-se de bebidas alcoólicas, incorrupção, integridade, pura consciência na observância do ministério da fé, fidelidade conjugal, educação e governo dos filhos. E por fim, Paulo diz a Timóteo que as qualificações para o diácono é que ele precisa governar bem a sua casa. Entretanto, em Atos capítulo 6, aqui que eu quero me ater, nós encontramos aqui as qualificações primárias que foram vistas nesse texto em que ora acabamos de ler para a escolha do candidato ao diaconato. A princípio nós encontramos aqui que nessa escolha desses 7 homens para exercerem a função de diácono, foi dito no texto que acabamos de ler que estes homens, eles deveriam ser homens de boa reputação. A palavra grega aqui para boa reputação quer dizer uma pessoa de quem os homens só falam coisas boas. Entretanto, continua ainda as qualificações, e nós encontramos aqui que além de boa reputação, esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Daí você poderia me perguntar, pastor, o ser cheio do Espírito Santo aqui é o mesmo que ser batizado? Eu não quero muito entrar nessa discussão de gênero. No entanto, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui esta noite. Todos estes irmãos que foram escolhidos para exercerem a função de diácono, todos eles já tinham passado pela experiência do batismo com o Espírito Santo, porque uma das coisas que a igreja mais falava quando alguém aceitava logo a Cristo na igreja primitiva, era logo de perguntar-lhes se os mesmos já eram batizados com o Espírito Santo, se já tinham tido a experiência com o Espírito Santo. E quando alguém então dizia que não tinha, os irmãos logo impunham as mãos e orava, e os mesmos eram batizados com o Espírito Santo. Pois foi isso que aconteceu lá em Samaria com Filipe.
Filipe, quando pregou a palavra em Samaria, a Bíblia diz que Pedro chegou lá e impôs as mãos, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo de número 10. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, quando Ananias foi visitar Paulo, orou por Paulo, e diz a Bíblia que na mesma hora Paulo foi cheio do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que os discípulos estiveram encontrando discípulos de João e perguntaram para eles: vocês são batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nós não sabemos o que é tal coisa. E eles oraram, e na mesma hora eles foram batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos pregar uma corrente teológica que está sendo difundida por aí, chamada de cessacionismo. O que é isso? É a doutrina que prega e que diz que essa efusão do Espírito Santo, a manifestação do falar em línguas estranhas e alguns dons espirituais cessou, que só aconteceu lá na igreja primitiva. Nós pregamos o continuismo. O mesmo Deus que derramou o Espírito Santo, o mesmo Deus que concede dons à igreja de profecia, de variedade de línguas, ainda é o mesmo que está aqui em Coité esta noite e que opera no meio da sua igreja. Glória a Deus. Falando sobre isso, aqui nos diz o escritor Stanley Orton, olha o que ele fala: todos os 120 presentes foram cheios, todos falaram em novas línguas, e o som das línguas foi publicamente notório. Eu tenho um livro lá em casa do pastor Estevão Ângelo, e sobre essa questão, olha o que ele diz: o batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus, pela qual o Espírito Santo vem sobre o crente e o enche plenamente. É a vinda do Espírito Santo para encher e apoderar-se do Filho de Deus como prioridade exclusiva sua. Já tem igrejas por aí que estão consagrando diáconos sem serem batizados com o Espírito Santo. Já estão consagrando até presbíteros sem serem batizados com o Espírito Santo. Infelizmente está acontecendo isso até na nossa convenção. Todavia eu quero rechaçar essa doutrina que estão tentando deixar de lado essa coisa tão importante da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo. O obreiro, o candidato ao diaconato precisa ter experiência do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, não é só falar em línguas estranhas. Isso não se aplica só em falar em línguas estranhas, mas aquele que é obreiro da casa de Deus precisa estar sempre mergulhado na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Quantos querem continuar mergulhado nela? Levante a mão e glorifica ao nome do eterno, oh glória, esta noite. Aleluia, aleluia. Outra qualificação para o diácono que nós encontramos aqui no texto em que nós acabamos de ler é que para a escolha desses 7 homens, uma das qualificações é que eles deveriam ser cheios de sabedoria. Este vocábulo aqui no Novo Testamento, nesse texto em que acabamos de ler, significa sabedoria daquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Sabedoria que não significa que o diácono tem que ser um homem letrado. Esta sabedoria é aquela que emana do céu, não é aquela que se aprende com os acadêmicos, não é aquela que se aprende nas escolas, nas cadeiras de faculdade, não é aquela que se aprende com a ajuda do dicionário Aulério e com a ajuda de algum entendido de letras como Pasquale Cipro Neto. Esta sabedoria que a gente fala é aquela que não se aprende olhando nos livros, mas é aquela que se aprende de joelhos, olhando para o céu. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, e esta sabedoria vem de lá, vem de lá, vem de lá dos altos céus. Bendito é o nome de Jesus. Mas outra qualificação para a escolha do diácono é que eles tinham que amar o servir.
Olha o capítulo 6 e o versículo de número 3, a parte B, a parte C. Diz assim: aos quais constituamos sobre este importante serviço ou importante negócio. Eles foram escolhidos porque eles já amavam servir na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui esta noite, meus irmãos. Eu ouvi o pastor Gesiel Gomes dizer uma coisa, eu guardo até hoje, eu aprendi com ele. O pastor Gesiel Gomes diz que Deus só põe à frente da obra aqueles que já cooperam no meio da obra. Não pode alguém querer estar à frente do povo se não cooperar no meio. Volta e meia a gente vê isso acontecer nas igrejas, quando chega alguma reunião administrativa, ou então quando é a escolha dos novos obreiros, a consagração de obreiros. De vez em quando a gente vê alguém reclamando, dizendo: eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo, e o pastor parece que não me vê, parece que eu sou invisível, eu estou aqui há tanto tempo nessa igreja, e eu nunca fui escolhido para nada. Entretanto, é preciso que esta pessoa pare e raciocine sobre tal coisa, e entenda que a obra é feita com aqueles que já cooperam no meio dela. Você não pode só querer fazer a obra quando o pastor lhe põe para fazer, quando é designado a fazer, quando o pastor coloca sobre você um cargo ou uma tarefa. Você já precisa estar cooperando no meio dela. Bendito seja o nome de Jesus. Alguém não pega uma cadeira, o cidadão não traz um copo de água e nem solicita um lugar para um visitante chegar, e depois fica reclamando que não foi escolhido, que o pastor não colocou à frente do cargo. Irmão, se você quer fazer algo para Deus e quer ser visto, então comece a cooperar agora, comece a investir agora, e não faça isso só para que o pastor veja. Não queira cooperar só para que os irmãos estejam ali aplaudindo. Entenda que essa obra diz respeito a todos nós aqui esta noite, e você tem que fazer a sua parte no meio dela. Aleluia. Nós vemos pessoas na Bíblia que foram chamadas pelo Senhor desde a infância, como foi o caso de Jeremias. Entretanto, nós temos pessoas na Bíblia que chamaram a atenção de Deus, pessoas que fizeram de tudo para atrair a atenção de Deus. Quer ver um exemplo? Josué. Josué era praticamente a sombra de Moisés. Onde Moisés ia, Josué estava atrás. Subia no monte, Josué ficava no meio. Ia para a tenda, Josué ficava na porta. Quando foi para escolher o sucessor de Moisés, Deus disse: põe Josué, porque ele já estava cooperando no meio, já servia no meio, já fazia alguma coisa no meio. Portanto, coopere na casa de Deus, faça alguma coisa, e amanhã então, a partir do momento da sua tarefa, do seu desempenho, você estará na frente, cooperando muito mais para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, esses homens foram escolhidos para quê? Eu poderia falar de muitas coisas aqui esta noite, mas eu vou terminar para dizer-lhes por que estes homens foram escolhidos. No entanto, uma delas que eu vou falar aqui esta noite é que eles foram escolhidos para promover a paz. Promova a paz. Vocês viram no texto que nós acabamos de ler aqui. Começou a existir no meio da igreja um descontentamento, uma murmuração. Começou a acontecer um problema ali que não havia, que era coisa da harmonia. A harmonia começou a desaparecer. Aquela comunhão dos irmãos começou a deixar de existir. Então os diáconos foram escolhidos para promover a paz. O obreiro da casa de Deus não pode ser escolhido para promover a contenda. O obreiro da casa de Deus não pode ser promovido para aumentar os problemas. O obreiro não pode ser escolhido para estar aumentando e avolumando a crise dentro da igreja. Ele é escolhido para promover a paz. Outra coisa que eu preciso deixar sinalizada aqui esta noite: obreiro, diácono não é vereador, não é porta-voz do povo. Você não foi escolhido para essa tão nobre tarefa, para estar falando em nome do povo, ouvindo os reclames do povo e levando ao pastor e exigindo do pastor solução imediata.
Você foi escolhido para cooperar na obra, para auxiliar o pastor, para estar ladeado com ele, fortalecendo a obra de Deus. É tanto que depois da escolha, aí o evangelho eles pregavam com mais eficácia. Porque agora não tinha mais murmuração, agora ninguém falava mais mal do pastor, agora ninguém dizia mais que as viúvas estavam sendo desprezadas. Com a escolha dos diáconos, a Bíblia nos mostra aqui no texto que ora acabamos de ler, que a pregação do evangelho, eles pregavam com mais eficácia. Tanto eles pregavam com eficácia, que diz a Bíblia que deu certo. Deu certo a escolha dos diáconos, e tanto deu certo, que diz a palavra que até sacerdotes começaram a obedecer à fé. Portanto, o diácono é escolhido para isso, para estar junto com o pastor, junto com ele, fazendo com que a obra de Deus caminhe e avance. Nós estamos numa grande embarcação. Nós estamos numa grande embarcação. E cada um de nós estamos remando. E nesta embarcação eu não posso remar mais rápido que você. Todos nós temos que remar da mesma sorte. Nós estamos seguindo para a mesma viagem. Não tem aqui essa coisa de querer suplantar ou alguém querer suprimir a imagem de outros. Eu vim aqui esta noite trazer esta simples mensagem, como eu disse, é algo que vocês já estão acostumados a ouvir. Mas não se deprecie, não fique achando que esta função de diácono é uma função como se fosse gari da igreja, como eu ouvi um pastor me dizer. Eu fui consagrado de Salvador com o pastor Israel, e lá fazia um curso de diácono de 1 semana, e a gente tinha que ficar na liberdade durante 1 semana. E os nossos professores foram o pastor Abiezer, pastor Israel, pastor Juarez Machado, e eu fui consagrado lá. E depois a gente tinha que fazer uma prova com 40 questões ainda, para ver se o cidadão tinha pelo menos o cabedal para ser diácono. E respondíamos as provas, e passando alguns dias eu estava no lugar, e um pastor chegou e perguntou a mim: meu filho, tu é o quê? Eu disse: eu sou diácono. Ele disse: olha, eu fui diácono, mas não gostei não. Eu vou te dizer uma coisa, olha, quando chegar em algum lugar, não se apresente como diácono. Diácono é queimação de filme. Você quer ser diácono? Então seja, mas diácono é queimação de filme. Olha, quando você for para algum lugar, não se identifique como diácono. Diácono é o gari da igreja. E é assim que alguns acham, é assim que alguns pensam. Essa obra é uma obra nobre. Se sintam valorizados esta noite. Vocês estão fazendo algo de suma importância para o reino do eterno Deus. Os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e na leitura da palavra. Todavia, a parte social da igreja, a parte de visita, a parte de instrução, de encorajamento, de auxílio na área social, ficou na mão dos diáconos. No entanto, eu vou terminar aqui essa noite dizendo que você não pode só fazer o básico que um diácono tem que fazer na casa de Deus. Nós temos 2 diáconos na Bíblia, em Atos capítulo 6, em Atos capítulo 8, que eles não faziam só aquilo que lhe era proposto a fazer, mas fizeram muito mais. Um deles foi Filipe. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Abriu a igreja em Samaria, e diz a Bíblia em Atos capítulo 19, que o camarada era tão abençoado que na sua casa ele tinha 4 filhas que era pregadora da palavra de Deus. Ainda diz a Bíblia do grande Estevão, o diácono, que também era pregador das praças, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E a Bíblia diz que ele ainda era cheio da glória de Deus. Em Atos capítulo 7, ele pregava, e a glória de Deus estava sobre Estevão, de tal maneira que diz a palavra que todos aqueles que olhavam para Estevão viam o rosto dele como o rosto de um anjo. Era cheio de Deus, era cheio da glória. Mas ele tinha outra coisa. O que é que ele tinha, pastor? É que a Bíblia nos mostra que Estevão era cheio de amor. Ele era cheio de amor até por aqueles que se opunham, que se levantaram contra ele. Cada um dos seus algozes com uma pedra na mão, apedrejando Estevão. E você não vê Estevão dizendo: Senhor, mata esse bando de infeliz.
Você não vê Pedro e Estevão dizendo: Senhor, destrói agora, manda fogo do céu, acaba com essa raça. Você não vê Estevão dizendo isso? Ele exalava amor. Estevão olhou para todos aqueles que ali estavam e disse: Senhor, não ponha na conta deles este tal pecado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu dizia, vindo para cá, com os meus companheiros ali de Serrinha, que eu estou estranhando as glorificações dentro da igreja. Eu estou estranhando. Eu estava esse dia na minha congregação e estava acontecendo um culto, de repente o irmão vai cantar um hino e começa a cantar, e esse hino diz assim, que você pode ser desprezado, você pode ser caluniado, mas você tem valor, você pode ser até destruído, mas você tem valor, e de repente eu olho para uma irmã que estava calada, não dizia um glória, e de repente essa irmã começa a gritar, e começa a dizer: é verdade, Deus, é isso mesmo, ó glória! Mas alguém vai e canta um hino, e o hino era assim, dizendo que adora a Deus, que glorifica a Deus, que Deus é santo. E você não via mais um glória dessa crente. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu tenho notado que está havendo uma síndrome de perseguição. Tem crente que tem síndrome de perseguição. Olha, pastor, eu sofro muito nessa igreja aqui. Eu sou muito perseguido, tem muita gente contra mim aqui. O senhor não sabe, aqui eu sofro muito nessa igreja. É muito levante contra mim. É tanta gente, pastor. Aqui eu sofro demais, aqui eu sou perseguido demais. É tanta perseguição, parece que está cercado de cão. Tem gente usada pelo diabo em tudo quanto é canto. Só que Estevão exalava amor. Aqui Estevão não criava inimigos, tinha inimigos mesmo, com pedra na mão. Mas ele dizia: Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. Que Deus abençoe a todos vocês aqui esta noite. Exale o amor de Cristo por onde passar. Amem esta obra que está sobre os vossos ombros. Amem ser diácono. Tenha prazer de dizer que é diácono. Coopere com alegria na casa de Deus. Faça a obra com excelência. E lá na frente Deus irá recompensar. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Continua. Desde que aceitei a Cristo e senti seu tempo